Meus irmãos, quero pregar, tem uma mensagem para vocês que está no livro de 1 Reis, capítulo 14, verso 21 ao 31. Isso é bem objetivo, essa mensagem é uma mensagem bem profunda, veio ao meu coração essa semana que passou. E eu quero trazer para vocês exatamente, o tema é o perigo da permissividade. Sejam muito atentos, que eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar os corações. 1 Reis, capítulo 14, do verso 21 ao verso 31, a Bíblia diz assim: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Era da idade de 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. O nome de sua mãe era Naamã, amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeram, provocaram-no a zelo, mais do que o tinham feito seus pais. Porque também eles edificaram altos, estátuas e poste ídolos sobre todo outeiro, alto e debaixo de toda árvore frondosa. Havia também rapazes prostitutos na terra, fizeram segundo todas as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam as portas da casa do rei. Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor e os guardava, levavam os escudos e depois traziam de volta para a câmara da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e tudo o que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra continuamente entre Roboão e Jeroboão. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. O nome da sua mãe era Naamã, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Somente até aqui, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos nessa manhã, de estarmos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que tanto amamos, que tanto desejamos, que tanto ansiamos por aprender dela. Reconhecemos as nossas limitações, Jesus, que nós não temos habilidade intelectual para compreender o que o Senhor deseja nos ensinar. Por isso nós, com toda humildade, diante de Ti, nos quebrantamos e pedimos: conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, ó Deus, os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, para que possamos, meu Pai, no nome de Jesus, compreender as Suas verdades. Venhamos, meu Pai, sair daqui marcados pelo poder da Tua Palavra. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, ter os nossos olhos descortinados de tudo aquilo que nos segue, nos impede de enxergar, Jesus. Qualquer permissividade, Senhor, que tenhamos dado. Em o nome de Jesus, queremos ser radicais na maneira como nós administramos o que o Senhor tem nos dado. E queremos, Pai, no nome de Jesus, que nessa manhã venhamos, Pai, de fato compreender e nos arrepender de tudo aquilo que nós temos permitido e que não é da Sua vontade. Eu oro, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor me consuma com Teu fogo, me dando ousadia, me dando intrepidez para falar aquilo que vem do Teu coração. E que a Tua Palavra, Pai, possa ser ensinada de forma simples e que todos venham sair daqui marcados. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vou tentar ser o mais breve possível com vocês. Nós precisamos entender que na vida, nossa rotina, existem momentos de colheita, existem momentos de glória, mas existem tempos de guerra. Existem tempos em que nós devemos redobrar nossa atenção, para não darmos oportunidade ao nosso inimigo. Muitos temem uma invasão, muitos temem um ataque muito claro do inimigo, mas não percebem que na maioria das vezes, o diabo, Satanás, o nosso inimigo, ele ataca por dentro ou de dentro. E isso nos enfraquece, porque geralmente é dentro que nós nos sentimos seguros, ali é o nosso porto seguro, sim ou não? E o caminho para esse ataque interno é aquilo que nós chamamos de permissividade. Muitos não entendem, pensam que permissividade é um conjunto de pecados graves, muitas vezes ligados a questões de pecados sexuais,
Mas, meu irmão, permissividade significa uma tolerância excessiva. Uma falta de rigor, uma falta de limites, uma tendência de permitir com que algo aconteça sem nenhum tipo de restrição, muitas vezes associado a uma postura liberal. A palavra permissividade, ela tem origem em dar permissão. E a sua etimologia significa exatamente deixar ir através, sem nenhum tipo de bloqueio. Sendo assim, permissividade então significa exatamente você dar permissão ou você tolerar algo. Se Deus te deu uma responsabilidade de cuidar de algo e você tolera que aquilo que não deve existir exista, você se torna responsável por aquele comportamento. E o inimigo usa exatamente dessa permissão que você deu para depois ele recorrer aos seus direitos e às suas exigências. E é exatamente para exemplificar essa realidade que eu quero apresentar a vocês a história de Roboão. Roboão, ele foi filho de Salomão, ele herdou o trono de Salomão, mas ele foi terrível. Eu essa semana meditei sobre a história desse homem. É muito bom você meditar sobre a história de alguns terríveis, para você saber o que você não deve fazer. E eu quero ler com vocês o verso 21. E a partir daí eu vou fazer como eu faço todo domingo, ok? Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamã, amonita. Eu quero começar aqui, queridos, apresentando a permissividade de Salomão. Antes de falar do filho, eu vou falar do pai. É muito importante falar disso, né? No mês onde nós estamos aí promovendo a proteção das nossas crianças, é importante a gente trazer essa questão da vocação paterna. Porque Salomão, meus irmãos, ele tinha um harém, ele não tinha uma família. Alguém que tem mais de 1.000 mulheres, ou em torno de 1.000 mulheres, não tem família. Ele usava das mulheres, mas ele nunca cuidou delas. Ele fez muitos filhos, mas ele não educou nenhum deles. Ele fica muito ali arrependido ou com remorso no final da sua vida e escreve um dos seus livros para poder orientar os seus filhos, que é o livro de Eclesiastes. Mas infelizmente ali já era tarde demais. Na ausência de Salomão, na ausência da figura paterna, a mãe vai assumir essa responsabilidade. E quem era a mãe de Roboão? Uma amonita. Ela não era judia, ela não cresceu nos princípios e nos valores de Deus. Roboão então vai absorver dos princípios e dos valores da sua mãe, que era uma estrangeira, pagã, que adorava os deuses dos seus pais. Roboão então, ele vai conduzir o seu povo como rei de uma maneira diferente do seu pai. Por quê? Porque ele não aprendeu com o seu pai a ser rei. E obviamente, meus irmãos, eu não quero aqui justificar os erros de Roboão, vocês vão ver, eu vou tratar sobre isso. Mas eu quero trazer atenção a vocês, que toda a permissividade aqui iniciou exatamente com o seu progenitor. Pais, entendam hoje, que você precisa ser radical na educação dos seus filhos. Tem que ser. Não permita que nada que não carregue os princípios e os valores que você deseja ver sendo praticado na vida do seu filho, entre na sua casa ou na educação dos seus filhos. Matricule seus filhos em uma escola que tem os princípios que você deseja que ele siga. Tem que ser. Eu tenho uma escola do lado da minha casa, que dá para ir 10 minutos andando com a Angélica. Mas eu matriculei uma que está 30 minutos andando, porque ela é uma escola protestante. E porque eu entendo que lá é o lugar da minha filha ser educada. É assim. Tem que ser dessa maneira. Nós precisamos entender isso. Porque lá as crianças ficam 4 a 5 horas do dia, sendo o tempo inteiro ministradas. E aí depois você não entende por causa de alguns comportamentos. Coloque o seu filho numa escola onde ele vai receber os princípios que ele quer que você receba. Ok? Cuide do que ele assiste na TV. Cuide do que ele lê. Leia a Bíblia todos os dias com ele. Eu acho que a pastora Suzana falou muito bem sobre isso no vídeo. Então eu vou aproveitar o tempo que eu tenho. Lembre-se, queridos, que aquilo que você permitir hoje vai ter o direito de fazer cobranças no futuro.
Salomão não tinha o direito de fazer nenhuma exigência de Roboão, uma vez que ele mesmo não foi participante na formação de seu filho. Não dê lugar ao remorso no futuro, se posicione hoje. Verso 22. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeram provocaram-no a zelo, mais do que tinham sido feitos pelos seus pais. Porque também eles edificaram altos, estátuas e postes ídolos sobre todo outeiro, alto e debaixo de toda árvore frondosa. Havia também rapazes prostitutos na terra. Fizeram tudo segundo as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos seus filhos. Queridos, o texto vai dizer que Judá fez o que era de pior perante o Senhor, sim ou não? Sobre o governo de Roboão, a idolatria foi instaurada em Judá e em Jerusalém. O texto vai dizer que foram edificados altares, estátuas, postes ídolos nos montes e também debaixo das árvores frutíferas. Judá não era mais do Todo-Poderoso. Agora ela também pertencia aos ídolos dos povos da mãe de Roboão e de todo estrangeiro que vivia nos limites de Judá. O nível da permissividade de Roboão foi tanto que ele não somente permitiu a idolatria entrar em Judá, como ele permitiu com que prostitutos cultuais entrassem na terra. E eu vou explicar isso aqui para vocês, para que vocês entendam. Talvez você não saiba, mas os deuses pagãos mais cultuados na antiguidade eram conhecidos como os deuses da fertilidade. Ter filhos naquela época e ter uma terra produtora eram os maiores sinais de bênção, de prosperidade. E todo mundo queria isso. E aí o que eles faziam, né? Os gentios, os ímpios, eles então, como eles queriam isso, eles cegamente buscavam os deuses da fertilidade. E a prática de adoração a esses deuses envolvia muitas vezes prática sexual pública com os seus sacerdotes. Isso acontecia nos templos pagãos dos deuses de fertilidade. Roboão permitiu com que isso acontecesse dentro de Judá, dentro de Jerusalém. Esse foi o nível de permissividade de Roboão. Práticas detestáveis diante de Deus. Qual tem sido o nível da sua permissividade, meu irmão? O que você tem tolerado? Eu quero orar nessa manhã para que o Espírito Santo de Deus ele traga revelação e faça cair toda escama espiritual que tem te impedido de permitir, te impedido de enxergar aquilo que você tem permitido na sua vida. Práticas sexuais ilícitas que você considera que não tem nada a ver, mas é uma permissão. Maledicência, mentira, distorções, que também é uma permissão. Murmurações, vícios, indisciplinas. Em nome de Jesus eu oro para que caia essas escamas e para que você consiga enxergar o que você tem permitido e que pode e tem causado mal à sua família e causarão maus piores aí no seu futuro. Verso 25. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou os escudos de ouro que Salomão havia feito. Meus irmãos, o juízo de Deus ao rei permissivo veio. O rei adversário, o rei do Egito, ele vai contra Jerusalém. É interessante você perceber que ele não sitia a cidade para tomá-la, mas ele invade para roubar dela. É muito importante você prestar atenção nisso. O que ele rouba vai indicar alguns pontos interessantes. Eu quero ensinar algo aqui para vocês. Eu já falei sobre isso em uma outra pregação no mês passado, mas aquilo que acontece no mundo físico representa algo que já é uma realidade no mundo espiritual. É uma realidade isso, a gente sabe disso. O rei do Egito, ele leva os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio do rei. O rei do Egito roubou porque o inimigo já havia roubado o valor de tais coisas do coração do povo. Já não era mais importante para eles. Eles já não valorizavam mais. O nível de permissividade era tanta que tais tesouros perderam valor para o povo. As gerações anteriores pagaram um preço caro, não somente em termos de valor financeiro, mas de esforço,
para levantarem aqueles tesouros, tanto para o templo como para o palácio. As gerações anteriores valorizavam, mas a geração atual, infelizmente, era permissiva, não deu valor, e foi por isso que ela perdeu. Um estrangeiro entrou e roubou. Alguém que não era da casa entrou e tomou. Escute bem o que eu vou falar para você, meu irmão. O diabo, ele só rouba de nós aquilo que a gente despreza. Aquilo que nós desprezamos, que está na beira do caminho, ele toma. Não é assim lá a parábola lá da semeadura não vai falar que a ave vai lá e rouba exatamente a semente que caiu na beira do caminho, ou seja, aquilo que é desprezado. Ele rouba. Por isso, eu quero te dar um alerta. Eu já conversei isso aqui com os líderes no mês passado, agora eu quero falar com a igreja. Cuide muito bem do tesouro que Deus tem te dado. É algo precioso. Deus tem feito algo tremendo entre nós. Cuide disso. Todo domingo são dezenas de conversões. São dezenas de vidas sendo transformadas. De 2 em 2 meses são dezenas de pessoas sendo batizadas. Ministros estão sendo formados nessa casa, estão sendo enviados. Todos os pastores das igrejas daqui da Irlanda saíram do nosso meio. Nossas famílias estão sendo restauradas. Nós batemos recorde de matrícula das turmas dos gerações. Teve fila de espera. E não teve vaga para todo mundo, infelizmente. Deus tem feito algo precioso entre nós. Valorize isso, para que o diabo não roube de você. O rei do Egito, meus irmãos, ele não rouba somente os tesouros do templo e do palácio, mas ele rouba o escudo de ouro, ou os escudos de ouro que Salomão havia feito. Nas escrituras, ouro significa glória. Ouro simboliza a glória. Ao roubar os escudos de ouro, isso demonstra que a glória de Judá já havia ido embora há muito tempo. Isso me lembra muito quando a Arca da Aliança foi roubada lá do meio de Israel. Ela foi roubada e Finéias, filho de Eli, foi morto. Tudo por conta da permissividade de Eli. E nasce exatamente nessa ocasião da morte de Finéias, o seu filho. A sua esposa estava grávida. E o nome que foi dado a ele foi Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, já havia ido embora há muito tempo de Judá. A invasão e o saque do rei do Egito simplesmente comprova isso. E aí no verso 27, eu estou aqui caminhando para o final, terminando na verdade. Nós vemos que o posicionamento de Roboão vai falar muito do coração dele. Em lugar dele, diz o texto, fez Roboão escudo de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Conseguem perceber aqui que Roboão ele vai nos ensinar o que não fazer? Roboão chegou no fim do poço, meus irmãos. Foi saqueado, tiraram um tesouro. Ele chegou no fundo do poço. A invasão do rei egípcio era a oportunidade para o seu arrependimento. Era para conclamar jejum entre o povo. Vestir pano de saco, botar cinza na cabeça e levar o povo ao pranto, ao choro, ao arrependimento. Era isso que ele deveria ter feito. Mas o texto vai dizer que no momento que ele devia ter se arrependido diante de Deus e levar todo o povo a um processo de restauração da nação, a sua arrogância não permite o arrependimento. Ele quis mostrar força, ele quis mostrar que estava tudo bem. Ele substitui os escudos de ouro por escudos de bronze. Ele manda fazer escudos de bronze e entregar para a guarda. Mas entenda uma coisa, meu irmão, bronze não é ouro. Bronze é aparência. Parece forte, parece resistente, mas nunca será ouro. Cuidado para você não tentar substituir a glória perdida com a aparência de bronze. É aparência, meus irmãos. Parece, mas não é fake. Não há brilho, não há glória, não há essência. O bronze só serve de memória. E não é à toa que quando alguém que faz um grande feito morre, levanta-se uma estátua de bronze, como um memorial da história daquela pessoa. Bronze
só serve de memória de uma glória que um dia existiu. Às vezes você percebe que não é mais a mesma coisa. Não é mais como foi um dia. Não há mais essência, não há mais glória, não há mais. Parece que passou. Você está lutando, você está buscando, mas existe alguma coisa que você não percebeu ainda, que você permitiu e que você não se arrependeu. Hoje o Senhor nos chama, queridos, a esse lugar de arrependimento, de arrependermos da nossa permissividade. O que nós temos permitido? Meus irmãos, isso traz um temor dentro de mim que vocês não têm ideia. Essa semana eu já vasculhei meu coração. Refleti em tudo que vocês possam imaginar. De coisas que eu tolero. Seja na minha vida, seja na vida de líderes. E que eu sei que se eu permitir, daqui a pouquinho, está sendo um problema que eu vou administrar. É a hora, queridos, de nós de fato dobrarmos o nosso coração a Deus e ouvirmos da parte dele. O que eu preciso mudar? Qual é o lugar que eu preciso ir para refazer?